CBN Direito. Nove horas e 35 minutos em Mato Grosso do Sul. E a nossa entrevista dentro do nosso quadro CBN Direito de hoje é com a advogada Mariana Tomé. Vamos conversar sobre medidas cada vez mais colocadas em prática pelas empresas e conhecidas pela sigla ESG. Uma sigla que em inglês, traduzida para o português, significa meio ambiente, social e governança. Doutora, muito obrigada pela sua presença. Bom dia. Obrigada a vocês pela oportunidade. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui hoje falando um pouquinho dessa agenda que cada vez mais vem ganhando repercussão no meio organizacional e empresarial. E eu começo te perguntando por quê as empresas estão aderindo cada vez mais e seguindo aí essa agenda. Bem, a gente percebe cada vez mais tem uma preocupação com o meio ambiente como um todo. Se a gente parar para pensar, essa agenda, esse tripé, os pilares, né, que é o ambiente, o social e a governança, já existem há muito tempo. Só que a gente pensa que é uma questão de... Tem um marketing por trás, que você ressignifica uma nomenclatura e as pessoas começam a aderir, mas nós temos consumidores e empresários cada vez mais preocupados com o meio ambiente que nós estamos. Porque o que a gente tem, a gente pode preservar. Não tem como mais evitar todo o prejuízo que já foi feito. Então, com a tendência e com a intenção de termos um meio ambiente sadio, tanto organizacional, se tratando de pessoas, como do meio ambiente, se tratando de natureza, essa agenda vem ganhando cada vez mais força. Começando pelo meio ambiente, de que forma essa agenda é praticada pelas empresas, doutora? Hoje, quando a gente fala em meio ambiente, a gente fala muito na questão da emissão de carbono em grandes empresas. E, às vezes, as pequenas empresas podem pensar, mas o que eu posso fazer? É muito simples. Não usar copos plásticos. Incentivar os seus colaboradores a trazerem os seus próprios copos dentro das instituições, fazer uma triagem de lixo, reciclagem de lixo, que é algo que não é tão complicado para pequenas empresas. Nós temos também a questão de crédito de carbono, quando a gente fala das grandes. Então, a gente tem várias oportunidades nesse segmento. E até mesmo proporcionar uma logística reversa dentro da instituição. É mais complicado? Com toda certeza, mas é possível. Aqui em Campo Grande, nós temos a Berpran, que trabalha com essa questão de reciclagem. E nós temos uma empresa correlata, que tem uma parceria com a Berpran, que todos os insumos que eles utilizam são provenientes de materiais reciclados, 100%. A única coisa que eles não utilizam, por exemplo, para dar corante nos sacos plásticos, sacos de lixo. É a única matéria que não provém 100%. Se eu não me engano, é a plaque... Me fugiu o nome, me desculpe. Mas quando eu lembrar, esse exemplo, que é possível. Embora as pessoas pensem que possa estar muito distante, não. Está aqui presente, é uma pegada cada vez mais possível. Quando a gente fala, por exemplo, de grandes empresas, a Renner hoje, ela procura nas vestimentas ter o selo de qualidade do algodão, que são fazendas que retiram esse algodão sem degradar o meio ambiente, que são certificadas. A Nestlé, há alguns anos atrás, ela se envolveu no escândalo do cacau, que ela havia falado que os seus chocolates eram de origem de fazendas totalmente legalizadas. E foi um grande escândalo, porque quando se descobriu, eram fazendas da África, que não tinham nenhuma preservação ambiental. E hoje, a Nestlé ela investe muito na georreferência, para mapear essas fazendas, para saber se elas realmente estão cumprindo com o meio ambiente, com as agendas políticas, para que isso não reflita no consumidor e na sua imagem e reputação. Isso porque o consumidor está de olho, né, nas empresas. Ele não quer mais só comprar um produto, ele quer saber a história desse produto, como ele foi produzido, se foi respeitando, então, o meio ambiente, por exemplo. Eu aproveito para te perguntar agora, em relação ao social. O que é que representa o social dentro dessa agenda? O social dentro da agenda relaciona-se a pessoas. A gente tem políticas internas, política interna de férias, política interna de demissão e recrutamento em relação aos colaboradores. A gente tem também uma agenda que pauta pela diversidade, embora tenham aqueles que falam, isso é moda. Mas o fato é, tanto que a Luísa Helena Trajano já falou, que quando nós temos empresas que prezam pela diversidade, o seu enriquecimento cultural e intelectual é maior, porque são diversas vivências e você acaba agregando mais para a sua empresa.
pessoas que pensam de forma diferente, né? Isso ajuda muito. Muito. É enriquecedor. A gente está falando, então, de gestão de pessoas dentro do social, né? Da valorização do colaborador, do profissional, desse olhar atento. Desse olhar atento, não só para o colaborador. A gente pega esse social e divide, por exemplo, em 3 ramos. É o colaborador, o consumidor e os fornecedores. É o social como um todo. Se a minha empresa, ela também tem, é de capital aberto, tem acionistas, esse social se refere também a esses acionistas. É quando eu pego o meu olhar e olho para toda a minha relação interpessoal de forma a agregar valor àquilo que eu faço. É uma grande transformação, então, no meio empresarial, né? Uma grande transformação. No social, eu penso que uma das ferramentas que nós temos muito importantes é o código de conduta. Que você vai estabelecer as condutas ali dentro para os seus colaboradores, para que eles sigam, para os seus consumidores, para que eles saibam o que você faz e até mesmo para os seus fornecedores. É uma maneira de você ter uma gestão de imagem, reputação e promover essa agenda social dentro da empresa. E a governança, doutor? Onde é que entra aí nesse tripé, nessas medidas? A governança, ela vem no monitoramento da gestão empresarial. É uma política de due diligence que... O que é esse due diligence? Nada mais é do que você, se eu for contratar com outra empresa, eu vou fazer um check-up dessa empresa, para saber se ela já foi condenada, se a reputação e a imagem dela são boas, para que caso ela incida em algum crime ou alguma contravenção, não reflita na minha imagem. É o que aconteceu com a Nestlé no caso das fazendas. Embora a Nestlé, no caso, tenha alegado que não sou eu, é uma fazenda terceirizada, mas está refletindo na sua imagem. Hoje, a Renner, ela terceiriza, obviamente, porque é uma grande cadeia, então ela terceiriza as suas manufaturas, mas ela tem um programa dentro do seu sistema em que, uma vez por ano, ela vai nessas empresas parceiras para ver se eles estão seguindo com a agenda social, com a agenda ambiental, se eles estão seguindo aquelas condutas que eles, quando assinaram o contrato, se comprometeram a obedecer. Porque essa terceirização dos trabalhos, ela pode prejudicar, né, uma grande empresa. Então tem que ter esse monitoramento, tem que saber se estão fazendo direitinho. Ah, mas é terceirizado, mas está produzindo algo que vai ser vendido por uma grande rede, por exemplo, né? Exatamente. Nós temos a lista suja, né, do trabalho escravo, que normalmente algumas empresas elas acabam incidindo nessa lista por conta da terceirização. A Zara é um exemplo. Ela incidiu na lista suja já há algum tempo, mas o que ela alegou era uma empresa terceirizada, não sou eu, mas o seu nome está ali. Então é muito importante fazer esse due diligence que está na governança. A governança também está atrelada ao fato dos conselhos, é importante ter a diversidade nos conselhos, normalmente os conselhos eles são compostos em sua maioria por homens. Então a gente entra aí com a agenda social, a diversidade, e a governança nos conselhos para que tenha uma representatividade melhor. E a gente está falando de empresas, né, iniciativa privada, mas isso tudo serve também para os governos. Muito, né? muito. Para o poder público. Hoje a gente vê crescente cada vez mais o compliance, que está ligado à governança na administração pública. E é importante que os governos também se inspirem nessa agenda, promovendo agendas sociais, agendas ambientais, agendas de compliance efetivo, porque ainda há um padrão das pessoas pensarem que, mas no governo nada funciona, tudo é sujeira. A gente tem que mudar esse pensamento e mudar com atitudes. A gente tem que evoluir. Tanto que o setor privado, eu acredito que ele inspira muito as mudanças governamentais dentro da administração pública que ocorrem. Hoje, eu percebo que a administração pública ela vem implementando medidas que já acontecem muito mais no ramo privado, com o fim de otimizar os seus serviços. Porque, às vezes, as pessoas têm aquela ideia, vou fazer concurso, vou passar, não preciso de trabalhar muito, porque eu tenho o meu garantido. E a gente tem que mudar com essa mentalidade. Porque o trabalho, ele tem que ser em prol da população, em prol diante do que você se compromete a fazer. E não ficar estagnado. Doutora, muito obrigada aqui por esse nosso bate-papo, né, navegando aí pela área do direito empresarial, dessa questão do ESG, que é uma sigla em inglês que significa aí, aportuguesando, como a gente diz, né, meio ambiente, social e governança, a importância, então, de as empresas e até o poder público também seguirem essa agenda. Obrigada, bom dia. Muito obrigada. Eu gostaria só de reiterar uma consideração, porque às vezes as pessoas pensam que é um tema novo do momento,
mas nós temos cada vez mais meios comprovando de que é uma agenda que veio para ficar. Hoje nós temos 2 indicadores na Bolsa de Valores que medem essa questão da sustentabilidade e do social. É o ISE da B3, que é o Índice de Sustentabilidade Empresarial, que prevê quais são as medidas que essas empresas estão adotando em termos de meio ambiente, do social e da governança. A Arezzo é uma das empresas que está nesse índice. E o segundo índice que está relacionado ao social se refere ao Great Place to Work, que é o GTPW, que são empresas que são reputadas como os melhores lugares para se trabalhar, pensando nessa dinâmica social que é muito importante. Trouxemos, inclusive, aqui no início do Jornal CBN em Campo Grande, uma reportagem especial sobre gestão de pessoas, e a gente deu como exemplo aqui a concessionária de energia elétrica do estado, que venceu um prêmio justamente dentro do Great Place to Work. Obrigada, bom dia, bom trabalho. Muito obrigada a todos, bom dia para vocês e boa semana. 9h46 em Mato Grosso do Sul.